Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula de filosofia para os meus alunos do ensino médio. Mas se por um acaso você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo, pode assisti-lo à vontade, não tem problema nenhum. Eu espero que você goste tanto quanto eu espero que os meus alunos gostem dessa aula que eu preparei para ele. Dessa vez, voltando um pouco no estoicismo, né, e fazendo também menções às outras aulas que eu passei, né? Porque nessa aula a gente vai falar um pouco da vida e obra de Sêneca, vai falar um pouco sobre retórica e erística e vamos falar um pouco também de virtude, né? Quem foi Sêneca? Um dos importantes filósofos intelectuais do Império Romano, além disso, teve uma posição de destaque como orador, escritor, advogado e também político. Né? Lúcius Anaeus Sêneca, em português Lúcio Anaeus Sêneca, ou ainda Sêneca, o jovem nasceu em Córdoba, Espanha, Império Romano, no ano 4 a.C. e faleceu em Roma, Império Romano, no ano 65 depois de Cristo. Se eu não estou enganado, ele cometeu suicídio, infelizmente. Vocês podem pesquisar essa informação se está correta, porque agora de fato eu não estou lembrado. Foi um importante escritor e filósofo do Império Romano, né? Filho de um grande orador, Anaeu Sêneca o Velho, foi educado em Roma, onde estudou retórica e filosofia, tornando-se famoso como advogado. Ele foi membro do Senado romano e depois foi nomeado questor, ou seja, magistrado da justiça criminal. E aqui eu abro um parênteses, né, para a gente falar um pouco sobre o grande engano que é o conceito de retórica, né, onde muitos professores de filosofia, por exemplo, se enganam ao dizer que os sofistas praticavam a retórica, simplesmente pelos sofistas serem conhecidos por enganar seus seguidores pela fala. Porém, eles não praticavam a retórica e, por esse mesmo motivo, Sêneca, grande pensador, estudou retórica, pois nada tinha a ver com sofismas. Né? Os sofistas eles praticavam a erística, que é precisamente o contrário da retórica. E aí você deve estar se perguntando, mas pelo amor de Deus, o que vem a ser erística, né? Aí a gente vai fazer aquele estudo de etimologia e para a origem da palavra. A palavra erística tem em sua origem a palavra eris, ou seja, é, ela tem em sua origem a deusa grega do caos, da discórdia, né? Ou seja, então a palavra erística em filosofia, ela visa apenas contestar por contestar o argumento de outra pessoa, ao invés de buscar verdadeiramente a verdade. Por isso o filósofo Arthur Schopenhauer chamou seu livro em que revela como agem os maus filósofos de dialética erística. Né? No Brasil, algumas edições desse livro saiu com o título A Arte de Ter Razão, 38 estratagemas, o que com certeza divertiria o nosso tio Chopp, né, pela ironia de seu título, porque é um livro que visa criticar essas estratagemas, né, e também com um título mais vendável, né, pois infelizmente nessa terra muitas vezes a gente não, o brasileiro ele não está muito preocupado na busca pelo conhecimento, na busca pela verdade, mas sim na última revolta, na última polêmica apenas para parecer que está na crista da onda, né? A gente é um povo que infelizmente vive por aparências, né? Infelizmente, né? Então por isso que tem uma outra edição com um título que é mais vendável, né? Com o nome de Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, né? É, esse livro ele foi bem vendido, tudo, justamente eu acredito pelo próprio título, né? Que de fato ele se torna mais vendável nessa era onde a gente valoriza mais as aparências do que de fato ser, né? Nesse livro, Schopenhauer ele demonstra como os sofistas agem, né? E por isso que ele colocou, como eu já disse, o nome de dialética erística, dialética da discórdia, né? Dialética de contestar por contestar, dialética de parecer que é, mas não ser, né?
E por que fizeram essa confusão entre erística e retórica? Devido ao fato de retórica ser relacionada à arte de bem falar, muitas traduções, adaptações e também escritos que criticam a falsidade, por exemplo, utilizaram a palavra retórica no sentido de ser algo que maquia a fala, escondendo assim as verdadeiras intenções do intelector. Aí o senso comum, né, a nossa linguagem comum, acabou por dar de significado para a palavra retórica o mesmo de que maquiagem, né, de falar apenas bonito, sem nenhuma profundidade, o que não é retórica, que é erística, né? Porém, o estudo da retórica ela faz parte da formação da personalidade e do desenvolvimento da virtude. Para os gregos, né, por exemplo, o mínimo que se precisava para se chegar à verdade ou tentar chegar nela, para se chegar à virtude, para se desenvolver as virtudes, era ser provedor, produtor, amar as pessoas, saber falar, né, ter uma boa retórica, uma boa gramática, estudar lógica, né, por isso que retórica, gramática e lógica em filosofia da linguagem andam junto, né, como vocês já viram. Saber fazer conta, né? Não é à toa que o criador do conceito filosofia era um matemático, né, o Pitágoras, como vimos lá na primeira videoaula de filosofia. E por isso bons filósofos também estudavam a retórica, pois a boa fala pode não fazer você ter a verdade nas mãos, mas ela te ajuda ampliando seus meios de compreensão do mundo, né? Por isso a linguagem, como eu sempre venho dizendo para vocês, ela também é estudada como filosofia, pois quanto mais rebuscamos nossa linguagem, quanto mais ampliamos e também conhecemos outras línguas, outras formas de se analisar o mesmo problema, são descobertas, fazendo a gente ter mais ferramentas para chegar em conclusões mais assertivas. Por isso, retórica é diferente de erística, né? E aqui eu fecho parênteses para voltar um pouco para o Sêneca, né? E por isso Sêneca, importante pensador do estoicismo, também estudou retórica e aí entendia como importante para esse processo de se chegar à verdade, né? E aqui eu coloquei uma frase dele: se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. Meio atual, né? Esses pensadores mais clássicos, tudo, parece que foram escritos ontem, né? De fato. Por isso que é bom a gente sempre retomar aos clássicos, né? Para a gente não ter a arrogância de achar que o que a gente pensa hoje é uma novidade, porque talvez nem seja, talvez tenha pensadores antigos que já pensaram que a gente pensa muito melhor do que a gente pensa, chegando a conclusões, a soluções muito melhores do que a gente chegaria, né? E por isso que é importante estudar, né? Manter esse diálogo entre os mortos, como eu já falei, por exemplo, na aula especial de Halloween, ou em outras aulas de filosofia também, né? Manter esse diálogo com o que já foi, com o passado, né? Para a gente formar uma base cada vez mais sólida. E por isso, tal como Aristóteles, Sêneca pregava que para se desenvolver a virtude era preciso a razão e a prática. Além de suas contribuições, Sêneca também teve um importante papel contra a escravidão na era Calígula, onde destacava que os fundamentos das relações entre os homens é o amor e a fraternidade. O que se pararmos para analisar, até nesses nossos tempos caóticos, e que tempos não são caóticos, né? Só conseguimos dormir à noite tranquilamente, pois sem nem sequer se dar conta, nosso vizinho coopera com essa possibilidade. A cooperação é o verdadeiro motor de nossa sociedade, se a gente for parar para analisar bem, né? O economista Ludwig von Mises também corrobora com essa ideia. A faculdade humana específica que distingue o homem do animal é a cooperação. Os homens cooperam. Isso significa que em suas atividades eles preveem que as atividades incorridas por outras pessoas irão produzir certas coisas que possibilitarão os resultados que eles objetivam, como com seu próprio trabalho, né? Então, o motor real da gente mesmo é a cooperação. E o Sêneca ele também teve contribuições no teatro com 9 peças dramáticas inspiradas nos modelos clássicos, que são de fato estudos das tensões emocionais, né, a que se vem
submetidos os personagens, entre elas Medeia, Fedra, Édipo e Hércules. E também Agamenon, né? Aconselho muito a leitura dessas peças. E, por fim, eu deixo aqui uma dica de leitura. Sêneca sobre a brevidade da vida é um dos livros mais famosos do Sêneca, né? Esse tratado é lindo, né? Recomendo sua leitura a todos os homens. Lembrando que em filosofia a palavra homem ela é usada para se referir a homens e mulheres, não só homens, né? Pelo amor de Deus. É porque hoje em dia a gente tem que explicar o óbvio. Infelizmente. Como Chesterton disse, chegará o dia que a gente precisará explicar que a grama é verde. E infelizmente eu acho que esse dia já chegou. Mas faz parte. E aqui tá as atividades, né? Quem foi Sêneca, qual a diferença entre retórica e erística, né? Vocês podem pausar o vídeo aqui para fazer as atividades, né? E por essa aula é só, eu coloquei aqui essa imagem do especial Donald no País da Matemática, que eu aconselho vocês a assistirem, é um bom filme. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula, que ele tenha complementado aí o que a gente já vem estudando, né, no decorrer do nosso processo. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e um excelente dia, tarde ou noite. Até a próxima aula.